Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai, como a gente avisou lá na Escola do Mestre, no grupo, né, do Telegram, a gente vai começar a gravar os primeiros estudos que nós fizemos. Na verdade, nós estamos no estudo 15 do nosso guia de estudo. Se você não tem ainda o guia de estudo, você pode baixar lá no familiarizando.org, na seção de downloads, ou ali no grupo do Telegram. E nós iríamos começar agora o estudo sobre João Batista, a educação de João Batista, mas como nós estamos publicando agora os nossos estudos, os vídeos, né? A gente decidiu gravar os primeiros estudos de 1 a 6 que não foram gravados. Então, a gente vai revisar, quem está aqui desde o começo, vai aproveitar aí para revisar o que a gente já estudou. São temas muito importantes para nós mães. E quem entrou depois e ainda não fez esse estudo aqui com a gente, vai ter oportunidade de fazer aí pela primeira vez, então. Bom, então, para quem está entrando agora, quem está conhecendo agora a Escola do Mestre para Mães, vou explicar o que é a Escola do Mestre. A Escola do Mestre para Mães é um estudo sobre a vida e a didática de Cristo. Então, o nome Escola do Mestre é porque a gente busca contemplar o Mestre, que é Cristo, e imitá-lo, né, e nos tornarmos bons mestres para os nossos filhos, né, seguindo o exemplo de Cristo. Nosso objetivo é sermos mães à imagem de Cristo. E o nosso estudo aqui na Escola do Mestre é em duas partes. Nós temos o estudo individual, que é feito, cada um faz individualmente, né, no dia a dia. Então, a gente incentiva, ali no guia de estudo está tudo explicadinho. No volume 1, nós temos o volume 1 e o volume 2. Você pode baixar ali no familiarizando.org os dois volumes. E ali no começo está explicando, né, que a parte mais importante do nosso aprendizado é esse estudo individual, que a gente faz no dia a dia. Então, a gente incentiva que você separe cada dia um tempinho, de preferência bem cedinho, antes das crianças acordarem. Seguindo o exemplo do mestre, o ideal seria que fosse assim de madrugada, no silêncio da madrugada, para a gente poder se concentrar melhor, porque, como a gente sempre diz aqui, o silêncio da noite, né, da madrugada, torna a voz de Deus mais audível. Então, a gente incentiva que você tenha todo dia sua aula particular com o mestre, que é Cristo, estudando, aprendendo diretamente dele. Então, fazendo o estudo, a gente está fazendo o estudo baseado no livro O Desejado de Todas as Nações, que é este livro aqui, este livro, e ali no guia de estudo tem os sites onde você pode adquirir esse livro. Então, você pode ter o livro impresso ou o aplicativo. No aplicativo EGW Writings também tem esse livro. E em cada estudo, a gente indica as referências ali com a paginação do aplicativo. A paginação do livro impresso é diferente, mas dá para você, é importante que você tenha, mesmo que você use o livro, é importante que você tenha o aplicativo EGW Writings, está escrito ali no guia de estudo direitinho, e aí você pode comparar, né, a paginação, e antes de começar o estudo daquele capítulo, ir marcando a que página do aplicativo se refere, aquela página do livro impresso. Tá? Então, essa é a parte mais importante, o estudo individual que você faz, que nós fazemos a cada dia. E aí, a cada semana, a gente se reúne aqui para a gente revisar o que a gente já estudou no nosso estudo individual. Então, hoje, a gente vai revisar o que a gente
já deveria ter estudado antes. E a gente vai estar revisando hoje o estudo 1, Mãe Aprendiz. E se você perder algum conteúdo, se você não puder participar aqui na terça-feira, nossos encontros aqui, nosso estudo em grupo é toda terça-feira, às 5 horas da manhã. Se você não conseguir participar, você pode depois olhar os vídeos que a gente tem publicado. Aos poucos, a gente tem publicado os vídeos, as gravações dos estudos que a gente já fez até agora, tá bom? Mas a gente incentiva que vocês participem aqui com a gente, porque das 5 às 6 a gente tem o estudo propriamente dito, e das 6 às 6h30 a gente tem um bate-papo entre as mães aqui. Só que esse bate-papo não é gravado, não vai ser mais gravado. Então, a gente só grava até às 6 horas. Então, se você não estiver aqui com a gente na terça-feira, às 5 horas, infelizmente, você vai perder o bate-papo com as mães. E a gente aprende muito umas com as outras, com as experiências umas das outras, né? Todas nós, como o título do nosso estudo de hoje diz, todas nós somos mães aprendizes. Todas nós estamos aqui na escola do mestre. Então, a gente aprende, não tem... o professor aqui é Cristo. Então, é importante a gente trocar aqui experiências, né, para uma aprender com a outra, tá bom? E como a gente escreveu ali também no guia de estudo, a gente procura fazer um estudo da vida de Cristo, um estudo minucioso, tranquilo, sem pressa. Aqui no livro Educação, na página 189, está escrito que o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes o mais eficaz. Então, a gente não tem pressa aqui de estudar muita coisa por vez. A gente procura fazer um estudo assim mais detalhado, né, atentando aos detalhes, né, sobre a vida de Cristo, que são muito importantes. Tá bom? Então, sempre que você vier participar aqui do estudo em grupo com a gente, é importante que você tenha em mãos o guia de estudo, no caso, o volume 1, né, a gente vai estar voltando aí nos estudos, primeiros estudos, o guia de estudo, o livro Desejado de Todas as Nações, ou o aplicativo, onde tem esse livro, e a Bíblia, e também um caderno. Então, a gente incentiva que vocês, no seu estudo individual, vocês façam suas próprias anotações. Mais importante do que a gente ouvir e seguir o que as outras mães dizem aqui, é a gente ouvir Deus, né, o Mestre, Cristo, falando diretamente com a gente. Então, no nosso estudo individual, a gente vai ter essa oportunidade de buscar entender com oração, né, sempre começando o estudo com oração, buscar entender o que Deus está querendo falar com a gente através daquele texto. E aí você pode ir fazendo suas anotações, e aí quando a gente se encontrar aqui no estudo em grupo, na terça-feira, você pode compartilhar as anotações que você fez, tá bom? Então, a Escola do Mestre para Mães é basicamente isso. E aí a gente vai procurando aplicar no dia a dia, com os nossos filhos, o que a gente tem aprendido aqui. Esses estudos têm feito muita diferença na minha vida, no meu lar, e eu sei que na vida de muitas mães aqui também. Deus seja louvado por isso, né? Porque é Ele quem opera em nós tanto querer como efetuar. Por nós mesmos a gente não é capaz de fazer nada. A gente não é capaz de imitar Cristo por nós mesmos. Mas pelo poder de Deus é possível a gente imitar, né, cada dia mais e sendo transformadas à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o objetivo da verdadeira educação. Nós temos um estudo especial sobre a verdadeira educação, no volume 2, e a gente fala sobre isso, né, que o objetivo da verdadeira educação, que a gente tanto fala aqui, é restaurar a imagem de Deus em nós. Então, esse é o objetivo principal da Escola do Mestre, que nós, mães, em primeiro lugar, sejamos restauradas à imagem de Cristo, para que possamos ajudar nossos filhos nesse processo,
para que a gente possa imprimir o caráter de Deus nos nossos filhos. Essa é a nossa maior missão como mães. E esse é o nosso objetivo aqui. Bom, então vamos ao nosso estudo. Na página 7 do nosso guia de estudo, tem algumas perguntinhas aí para a gente refletir. Nós mães, acredito que muitas de nós aqui, se não todas, quando éramos crianças, sonhávamos em ter uma família, né? Muito comum uma menina brincar, gostar de brincar de boneca, e sonhar em casar, ter filhos, né? Isso é o natural. Deus colocou em nós esse desejo. Mas o problema é que muitas de nós, da nossa geração, não temos sido preparadas para ser mães. Eu falo por mim mesma. A gente às vezes a gente é preparada muitas vezes para o mercado de trabalho, mas a gente não tem sido devidamente preparadas para ser mães, e que é, na verdade, a nossa missão mais importante nessa terra, né, como mulheres. E muitas vezes a gente termina cometendo os mesmos erros que nossas mães, que os nossos pais cometeram com a gente, mesmo não querendo, né? E eu, não sei vocês, mas eu já desejei, assim, que o tempo parasse, depois que eu me tornei mãe, para eu aprender tudo que eu não aprendi quando eu era criança ou jovem, ou antes de ter filhos, né? Para eu poder, então, ensinar para as minhas filhas, mas o tempo não para. E a gente, muitas vezes, se vê, assim, na maternidade, tentando aprender, como a gente sempre diz aqui, né, trocar o pneu com o carro andando. Então, a gente tem que aprender a ser mãe, a ser esposa e, ao mesmo tempo, ensinar nossas filhas o correto, dar a verdadeira educação para as nossas filhas. Ensinar as nossas filhas, meninas, né, a serem mães já desde pequena, né? É na infância já que elas começam a se preparar para ser mães futuramente, aprendendo a fazer as tarefas domésticas, né? Ajudando a irmãzinha, o irmãozinho ali, cuidando dele. Só que às vezes a gente não está preparada para isso. E eu tenho visto assim, eu tenho acompanhado assim o caso de muitas mães que às vezes se sentem, até ficam doentes mesmo, com depressão, e lutam muito contra a ansiedade. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre a ansiedade, porque não se sentem capazes de ser mães. E eu passei por isso, eu tive depressão pós-parto. Na verdade, eu tive depressão por muitos anos da minha vida, por uns 10 anos, entre idas e vindas, desde a adolescência. E quando eu me deparei com a maternidade, quando me tornei mãe, mãe de primeira viagem, eu fiquei muito perdida. E foi o pior episódio de depressão que eu tive, quando minha filhinha, minha primeira filha, era pequenininha, recém-nascida. E foi muito difícil mesmo. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? E tive transtornos de ansiedade, até vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E luto ainda contra a ansiedade, né, no meu dia a dia aqui de mãe, porque é muita coisa para a gente lidar, muita coisa para a gente conciliar, e o tempo não para, o tempo voa, né, e não é fácil, é um desafio muito grande. Por isso que a gente começou a Escola do Mestre para Mães, porque a gente sabe dessa luta que vocês têm, que nós temos, e a gente precisa se apoiar, né? Então, esse grupo é um grupo de apoio, não é só um grupo de estudo da palavra de Deus, mas é um grupo de apoio também, né? A gente está aqui porque a gente fala a mesma língua, uma entende a outra, né? A gente sabe o que, que a outra está passando, apesar de a gente ter temperamentos diferentes, realidades diferentes, famílias diferentes, tem muitas coisas que a gente tem em comum, porque nós somos mães, todas nós somos mães, né? Provavelmente todas sejam mães aqui. Eu sei que uma ou outra ainda não é mãe, mas está se preparando para ser mãe, isso é muito bom. Eu queria muito ter me preparado melhor antes de ser mãe. Eu já lia, né? Mas é uma coisa é a teoria, né? Outra é a prática. E é quando nós somos crianças que nós deveríamos começar a ser treinadas para ser mães, na prática.
né? Infelizmente, eu não tive esse preparo, e eu sei que muitas de vocês também não. Mas não se sintam sozinhas, porque em primeiro lugar nós temos Deus conosco, que está disposto a nos ajudar. Nós temos também umas às outras aqui, para nos ajudarmos, né? E Deus, que é o nosso Pai do céu e nos ama muito, Ele vê as nossas lutas como mães, Ele vê o nosso sofrimento, não sei o que que você tem passado no seu dia a dia, mas Deus sabe, Deus acompanha tudo, Ele sofre junto com você e Ele quer te ajudar, Ele quer nos ajudar nesse processo, nessa missão tão nobre, tão importante de ser mãe. E tem ali em Tiago 1,5, acompanha comigo aí na sua Bíblia, livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, a gente tem uma promessa muito especial que Deus faz para nós. Um presente que Ele quer dar para todas as mães. Se alguém tiver encontrado aí o texto, pode ler, por favor? Tiago, capítulo 1, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Obrigada, Cristiana. Vocês viram só que promessa maravilhosa? Deus promete nos dar sabedoria. Então, quem nunca falou assim, eu não tenho capacidade para ser mãe, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, é muito difícil. Acredito que todas nós já nos sentimos assim em algum momento, ou talvez todos os dias, né? Incapazes de dar para os nossos filhos o que eles precisam, tudo o que eles precisam. E são muitas necessidades que eles têm, né? Necessidades físicas, mentais, sociais, espirituais. E a gente realmente se sente impotente diante de uma missão tão elevada, né? Mas Deus promete nos dar sabedoria para educar os nossos filhos. E em Tiago, no verso seguinte, no verso 6, está dizendo como que a gente pode receber esse presente, sabedoria para educar os nossos filhos. Outra pessoa poderia ler, por favor? Versos 6 e 7, na verdade. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que subleva e é agitada pelo vento. Não pense, tal homem, que recebereis do Senhor alguma coisa. Verso 8 também. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Obrigada, Aline. Então, aí diz que Deus oferece esse presente, mas não basta ele estar oferecendo, a gente precisa pegar, né, o presente. A gente precisa se apossar desse presente, dessa sabedoria. E como que a gente faz isso? Aí diz, a gente precisa pedir com fé, em nada duvidando, sem indecisão e inconstância. Então, a gente precisa aprender, como que a gente faz isso? Orando, né? Clamando com todo o nosso coração, persistentemente. A gente não pode pedir uma vez e desistir, não estou conseguindo e desiste. A gente tem que orar, por isso que é tão importante este momento que a gente precisa passar todo dia cedinho com Deus. É nesse momento, sozinhas com Deus, na tranquilidade, no silêncio, que a gente vai poder fazer isso, pedir a Deus o que a gente precisa, a sabedoria, a força, recarregar nossas forças, né? Porque a vida de mãe é muito intensa, e a gente, antes dos nossos filhos acordarem, a gente precisa recarregar nossas baterias ali com Deus. Não basta a gente só dormir, né? Recarregar as baterias físicas, mas também espiritualmente a gente precisa fazer isso.
E é nesse momento que a gente vai orar ali com fé, clamar a Deus, pedindo sabedoria para aquele dia, para Deus nos orientar naquele dia. E sem duvidar em nada, né? Então não basta pedir, a gente não pode duvidar quando a gente pede. E também sem indecisão nem inconstância. Então, sabe aquela coisa, um dia eu tenho meu momento de comunhão com Deus, no outro dia eu não tenho. Se a gente for inconstante, como diz aqui, né, como o mar, como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento, aqui diz que a gente não vai alcançar nada do Senhor, nada do que a gente está pedindo. Então, a gente precisa ter constância, e eu luto muito por isso. Para mim, é muito difícil ser constante. Acredito que para muitos de vocês também. Então, a gente precisa desenvolver, ter esse hábito de orar todos os dias, buscando sabedoria de Deus para nós exercermos nossa missão de mãe, né? De preferência no início do dia, para que a gente receba a força que a gente precisa e a sabedoria, né? E aqui na Escola do Mestre, a gente tem aprendido juntas a orar. A gente tem toda sexta-feira o nosso grupo de oração, nosso encontro de oração com as mães aqui, às 5 horas da manhã também. Toda sexta-feira no grupo do Telegram. Então a gente faz ali uma chamada em grupo e oramos juntas. A gente tem praticado a oração unida, que é um formato de oração bem interessante, assim, que possibilita todas que quiserem participar, né? Cada uma ora um trecho da oração, e tem sido muito bom a gente orar juntas, tem sido uma bênção. A Aline participa, a Cris, a Joyce, toda sexta-feira. Então, convido vocês também. Sexta-feira a gente vai ter nosso encontro de oração. E nós mães somos ótimas para falar, né? Umas falam mais, outras menos, mas a gente tem, assim, Deus colocou em nós, de forma geral, né? Essa capacidade de falar. A gente geralmente gosta de falar, né? De conversar. Mas nem sempre a gente sabe ouvir. E a gente precisa aprender a ouvir, em primeiro lugar, a voz de Deus. Lá em Tiago também está escrito que a gente precisa ser pronto para ouvir e tardio em falar. E às vezes a gente inverte, né? A gente fala mais do que ouve. E a gente precisa, em primeiro lugar, parar para ouvir a voz de Deus. Antes de mais nada. Ouvir no começo do dia e durante o dia todo, em cada situação do dia, né? Antes da gente tomar uma decisão precipitada, uma atitude precipitada, que pode magoar nossos filhos, magoar nosso esposo, e a gente precisa ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo falando com a gente. E a gente precisa também aprender a ouvir nossos filhos, nosso esposo, e é Deus e Cristo, o Mestre, que vai nos ensinar. Estudando sobre a vida de Cristo, a gente vai aprender isso, porque Cristo sabia ouvir, em primeiro lugar, a voz do Pai, e também sabia ouvir as pessoas, né? Mas a gente sabe que a gente precisa ouvir, mas como ouvir? Né? A Bíblia, a gente sabe que é a palavra de Deus, e Cristo é a palavra viva de Deus. E por isso que é tão importante a gente estudar a vida de Cristo, para a gente conhecer a Deus e refletir o caráter de Deus. É assim, ouvindo, contemplando a Cristo, a vida de Cristo, que é a palavra viva de Deus, que a gente é uma das formas, né, da gente ouvir a Deus, é estudando a vida de Cristo, porque Ele é a palavra viva de Deus. A gente pode ouvir a Deus através da natureza, que é o primeiro livro de Deus, na verdade. Às vezes a gente acha que a Bíblia é o primeiro livro de Deus, mas não. Antes da Bíblia existir, já existia a natureza, lá no Éden. Deus já falava com Adão e Eva ali através da natureza, e depois que o pecado entrou no mundo, a gente precisou da Bíblia para a gente entender o plano da salvação. E depois veio também o Cristo veio, né? Depois da Bíblia veio Cristo, né? Então a gente poderia dizer que a primeira palavra de Deus é a natureza, né?
A segunda seria a Bíblia, a terceira, talvez, o Cristo, né? A vida de Cristo. Deus fala com a gente através dessas formas, né? Agora vamos lá para Lucas, livro de Lucas, no capítulo 10. Ali tem uma história bem interessante, que eu acho que todas nós nos identificamos, umas mais, outras menos, mas ali fala de uma visita que Jesus fez uma vez a uma família muito especial, que eram os melhores amigos de Jesus, alguns dos melhores amigos de Jesus, família de Maria, Marta e Lázaro. E lá no capítulo 10 de Lucas, nos versos 38 a 42, diz que Jesus estava viajando e ele entrou numa aldeia. E essa mulher, Marta, hospedou Jesus na casa dela, né? E a irmã dela, Maria, estava lá também, né? Estavam ali Maria e Marta. E as duas, dá para entender aqui que as duas estavam muito felizes de ter Jesus ali na casa delas. Imagina ter Jesus na sua própria casa. Como você reagiria? Como você agiria? Antes e durante, né, a visita. Qual seria a sua atitude? E aqui conta como que as duas agiram. As duas agiram de forma diferente. Então, ali diz que Maria, no verso 39, ficou ali assentada aos pés de Cristo, ouvindo. A gente falou aqui sobre ouvir, né? Então, Maria sentou ali aos pés de Cristo e ficou ouvindo o que ele tinha para falar. Eu fico imaginando que privilégio, né? Ter o próprio Deus em pessoa ali na sua casa. E ela estava, imagino assim, que encantada, né? Com tudo que Jesus dizia, muito feliz. E ela estava ali ouvindo avidamente o que Jesus tinha para dizer. Assim como a gente tem feito toda terça-feira aqui, às 5 horas da manhã, né? A gente vem aqui para ouvir a Cristo. E Marta? Onde estava Marta? Aqui diz que Marta, no verso 40, estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Até que ela se aproximou de Jesus, indignada, e falou: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique aí sem fazer nada, né? Me deixe trabalhar sozinha aqui. Por favor, pede para ela vir me ajudar. Então ela ficou chateada, né? Ela estava chateada. Puxa, eu estou aqui trabalhando, né? Minha irmã não se toca, que eu estou precisando de ajuda aqui. Então Marta estava preocupada também de servir a Cristo, de recebê-lo da melhor forma possível. E aí o Senhor respondeu o quê para Marta? Bom, mas antes de ver o que Jesus respondeu, eu queria que você pensasse aí, com quem você se identifica mais? Quando vem uma visita na sua casa, ou no dia a dia, qual geralmente é a sua atitude? Como a de Marta ou como a de Maria? E às vezes no nosso relacionamento com Cristo, hoje a gente não vê a Cristo, né? Como elas viram, como elas tiveram o privilégio de ver. Mas a gente tem a oportunidade também de todo dia ter um encontro com Cristo. De manhã cedinho, individualmente, no nosso culto pessoal, né? E também, mesmo durante o dia, a gente pode e precisa permanecer na presença de Cristo. E Cristo, está escrito, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, né? Então, Cristo está sempre querendo habitar com a gente, não só no nosso coração, mas no nosso lar. Só que o que acontece às vezes? Eu até respondi essa pergunta assim, que durante o dia, geralmente eu sou Marta, e de madrugada, né, cedinho, eu sou como Maria. Eu amo fazer isso que a gente está fazendo aqui, estudar a palavra de Deus. Há muito tempo... Rapaz, é alguma que te relimpa, porque eu não sei não, viu? Esse menino, ele vai tirando as roupas tudinha da gaveta, vai sujando tudinha.
Cuidado aí com o áudio. Agora nós tivemos um áudio aí que... Então, eu estava pensando aqui na minha situação, né? Então, às vezes eu sou Marta, às vezes eu sou Maria, né? Então, durante o dia, eu fico correndo também, atarefada, agitada para lá e para cá. Essa é a minha tendência, essa é a minha natureza. Eu luto muito contra a ansiedade. Apesar de, no começo do dia, eu gostar muito de estar a sós com Deus, me sentar ali, mas às vezes até no meu momento com Deus, eu luto contra a ansiedade. Por quê? Eu sento ali, né, ajoelho para orar, sento para estudar a palavra de Deus, aí daqui a pouco começam a vir as preocupações do dia, né? E aí às vezes já aconteceu de eu parar o estudo, parar a oração, e ficar pensando naquilo, sabe? Os pensamentos às vezes ficam confusos, você está orando, e aí daqui a pouco está pensando em outra coisa, está preocupado com outra coisa. Então, uma coisa que eu tenho procurado fazer é sempre trazer minha agenda, quando eu vou fazer meu momento, ter meu momento pessoal com Deus. Porque aí se vier alguma preocupação, alguma coisa na cabeça, naquele momento, eu anoto na agenda e fica lá, para eu resolver depois. Eu não vou parar tudo, aquele momento com Deus, interromper, para ir resolver aquilo. Porque esse deve ser o nosso momento mais especial, né? A gente não pode ficar interrompendo ali o que Deus está falando com a gente para ficar preocupado com outras coisas. E então, eu sei que muitas lutam com isso também, né? Mas, e é muito bom, assim, a atitude de Marta foi muito boa, né? Dela tentar receber bem a Cristo. A gente tem mesmo que ser hospitaleiro, tem que procurar servir as pessoas. O serviço é o lema do céu. Só que a gente também precisa aprender a parar para ouvir as pessoas, parar para ouvir a Cristo, né? Então, Jesus, vamos ver no capítulo, no verso 41 e no 42, o que Jesus respondeu para Marta. Então, Marta fez um pedido para Cristo, e para ele repreender a irmã, e a gente vai ver o que ele respondeu. Alguém pode ler aí os versos 41 e 42, do capítulo 10? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem que Cristo repreendeu? Obrigada, amiga. Quem que Cristo repreendeu? Ele repreendeu a Maria? Repreendeu Marta, né? Acho que ela não esperava por isso. Acho que ela tinha certeza que Cristo ia repreender a irmã dela, e repreendeu a ela mesma, né, a Marta. E por que Jesus repreendeu Marta? O que diz aí? Jesus Muitas repreendeu. vezes muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas tão supérfluas, né? Mas que ele fala que uma coisa que a Maria escolheu a melhor parte, né? E nós estamos tão atarefadas, na grande maioria, com coisas tão pequenas, né? Mas o essencial é estar aos pés do mestre, né? Aprendendo. Uhum. Jesus repreendeu Marta porque ela estava inquieta, ansiosa, preocupada com muitas coisas. E aí ele disse o quê para Marta? Porque Jesus, ele não só nos repreende, e a gente tem muito a aprender com Cristo nesse sentido. Às vezes, como mães, a gente fica ali apontando o dedo o tempo inteiro para os erros dos nossos filhos. Está errado isso, está errado aquilo, e às vezes a gente não aponta a solução, não ajuda. Então, Deus nos repreende com amor, porque Ele é o nosso Pai,
Mas ele sempre dá uma solução para o nosso problema. Então, por exemplo, lá em Apocalipse 13, ele fala do nosso povo hoje, da igreja hoje, que nós somos Laodiceia, né? Somos cegos, pobres, miseráveis, nus, né? E ele dá a solução em seguida. Vocês precisam do ouro, do amor e da fé, vocês precisam das minhas vestes puras de justiça, vocês precisam do colírio do meu espírito. Então, ele sempre dá uma solução, né? E aqui ele falou para Marta o que estava faltando para ela. Marta, você está muito ansiosa. Você precisa do quê? O que ele disse aí, no verso 42. Falou assim, você só precisa de uma coisa. Imagina que você está ali ansiosa, preocupada com um monte de coisa e Cristo, Deus fala assim para você, Marili, Marili, Cleusa, Cleusa, Aline, Aline, você está preocupada demais com muitas coisas, você só precisa de uma coisa. Não é confortante a gente pensar que, na verdade, a gente não tem tanta coisa para resolver, só tem uma, né? E foi o que Cristo falou para ele tentou aliviar, né, ali, aquela ansiedade toda dela. É só uma coisa que você precisa. E o que era essa coisa que ela precisava? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 525, no volume 1, a gente colocou a paginação do livro. Deixa eu falar que a gente pôs do aplicativo, né? A gente começou a colocar a paginação do aplicativo a partir do volume 2, porque a gente achou que seria mais fácil para as pessoas se encontrarem, né? Porque mesmo o livro impresso, às vezes tem diferença de página, né? Dependendo da edição. Então, na página 525 do livro impresso, explica o que era essa uma coisa que Marta precisava. E esse texto está ali na página 8 do guia de estudo. Ali diz que essa uma coisa, uma só coisa que Marta necessitava era um espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura e mortal e as graças necessárias ao progresso espiritual, menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Ué, mas aí não é mais de uma coisa? Parece que é mais de uma coisa aí, né? Na verdade, ela está explicando aqui, Ellen White, né, explica essa uma coisa, que é a explicação dessa uma coisa. Então, em que palavra a gente poderia resumir? Como que a gente poderia resumir tudo o que ela disse aqui? O que estava faltando para Marta? Com base nesse texto. Espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura e imortal, das graças necessárias ao progresso espiritual e menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Como você resumiria isso aí? Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Eu coloquei, o que Maria estava fazendo ali, né? Ela estava conhecendo a Cristo ali pessoalmente, intimamente, né? Eu coloquei aqui como fome espiritual. Aqui diz assim, anseio, profundo anseio das coisas espirituais. Então, às vezes a gente até acha que conhece a Cristo, às vezes a gente até acha que está passando tempo com Cristo, que a gente tem uma amizade, uma intimidade com Cristo, e talvez não, né? Não basta a gente ter um relacionamento com Cristo, a gente precisa ter um relacionamento íntimo, profundo, a gente precisa ter um profundo anseio. E aí eu fui pesquisar esse termo anseio no dicionário, e olha só que interessante. Anseio, desejo ardente, anelo, ânsia. Aí, o que é ânsia? Vai lá e procura no dicionário. Olha só o que diz. Ânsia, aflição, angústia, anseio, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. E
se você vê a palavra que Jesus disse que ela estava muito ansiosa, e aí você vai lá, o que é ansiedade? Lá no dicionário diz que é ânsia. Então você vê, são meio que sinônimos, né? Ansiedade, anseio, ânsia, é um desejo de anseio, é um desejo ardente. Então, Jesus, eu entendo que Jesus falou assim para Marta, Marta, você está ansiosa pelas coisas erradas. Não é para você ficar ansiosa pelas coisas materiais, mas pelas espirituais. Então, a ansiedade pode ser boa, nesse sentido de anseio, de desejo ardente. É importante, é bom e necessário que a gente tenha ansiedade, anseio, ânsia pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, né? Mais do que pelas coisas deste mundo. E foi o que Cristo tentou falar ali para Marta. Marta, você precisa de mais fome espiritual, mais ansiedade pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais. Você precisa se preocupar mais em parar para me ouvir do que em ficar aí correndo de um lado para o outro, preocupada com um monte de coisa. Então, se a gente, o que diz lá em Mateus 6, 33 e 34? Esse é um texto bem conhecido, né? Principalmente pelas mamães ansiosas. Eu já recitei essa promessa várias vezes, e já me confortou várias vezes isso aí. Ali diz que a orientação de Deus, né, o conselho de Cristo para a gente é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as coisas materiais, lhe serão acrescentadas. Não se preocupem, não fiquem ansiosas com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio mal, os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só que conselho especial, importante, né? Então, se a gente aprender a fazer o que Maria estava fazendo, a buscar em primeiro lugar a Deus no início do nosso dia e durante o dia, antes de tomar qualquer decisão, antes de ficar ansiosa, preocupada com outras coisas, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se a gente buscar em primeiro lugar ouvir a voz de Deus, né? Por exemplo, nossos filhos estão brigando, né? De repente ali, e a gente, em vez da gente ficar preocupada, ansiosa, irritada com aquilo, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ouvir o que Deus tem para me dizer, como que eu devo agir nessa situação. Ouve a Deus, busca em primeiro lugar a Deus, faz como Maria, se necessário, vai no quarto, fecha a porta e ora, antes de tomar qualquer atitude, para ouvir a Deus, se assenta aos pés de Cristo como Maria, antes de sair por aí que nem uma doida como Marta, né? Como a gente faz muitas vezes. Então, ali diz que esse é o conselho de Cristo para a gente hoje. Então, Cristo diz assim, ó, já basta os problemas de cada dia, não fica antecipando os problemas. Então, se a gente aprender a lidar, como diz aqui, viver um dia de cada vez, a gente vai viver de forma muito mais leve. O problema é que a gente quer junta todas as preocupações, né, de hoje e do futuro. E aí a gente fica desesperado, angustiado, muitas vezes doente, porque a gente está acumulando preocupações. E Jesus falou, calma, basta cada dia o seu próprio mal, vive um dia de cada vez. E tem um texto muito, muito bom, assim, de Ellen White, que diz que Jesus não fazia plano, não ficava fazendo plano, um monte de plano, assim, dele, né, para o futuro. A gente tem que se organizar, tem que planejar assim, mas o assim diz o Senhor vem em primeiro lugar. Porque se a gente fizer um plano, e aí Deus, talvez aquele plano seja nosso, não seja de Deus. E aí Deus vem e fala, não, esse não é o meu plano para você, né? Meu plano é outro. E aí, às vezes, a gente não tem essa flexibilidade de mudar, né? Então, o que seria o ideal? A gente fazer um planejamento, assim, para cada dia. Então, depois que a gente teve nosso momento ali com Deus de manhã cedinho, ouviu a Deus, se acalmou, né? Porque às vezes a gente já acorda ansioso, já acorda agitado.
se acalmou, ouviu a voz de Deus, aí faz o planejamento para aquele dia. A gente também tem orientações sobre isso. Anota no papel, na agenda, quais são as tarefas daquele dia. E eu gosto para mim isso é muito importante, faz muita diferença. Então eu tenho minha agenda e a cada dia, depois do meu culto pessoal, antes das minhas filhas acordarem, eu procuro fazer esse planejamento do dia, né? Antes eu fazia assim o planejamento da semana, só que o que acontecia? A gente tem muitos imprevistos, né? Dependendo da idade da criança, das circunstâncias, e aí muda tudo. Aí você faz planejamento da semana inteira, depois tem que ficar arriscando tudo, não dá certo o que você planejou para a semana e você fica frustrada, né? Então, principalmente as mamães melancólicas, coléricas, né? Têm dificuldade de lidar com imprevistos. Então, depois que eu comecei a fazer assim, que é uma orientação que a gente tem também, a gente viu isso no estudo 9 sobre organização do tempo, dá uma olhada lá no guia, que a gente precisa fazer isso, anotar no início de cada dia o que a gente vai fazer naquele dia. E aí eu faço isso em forma de checklist, né? Eu deixo assim, coloco entre parênteses, coloco parênteses, que é onde eu vou marcar o xizinho, e a tarefa, para cada tarefa que eu preciso fazer para aquele dia, não o que já é coisa automática da rotina, né? Mas, por exemplo, o que eu vou fazer hoje de almoço, o que eu vou fazer hoje lá fora, no trabalho na agricultura, né? A gente mora no sítio, então o que é mais necessário hoje para fazer lá? E o que eu preciso ensinar hoje para as minhas filhas, né? E aí vou marcando. Aí durante o dia, conforme eu vou fazendo cada tarefa, eu vou marcando ali. Isso me ajuda muito a lidar com a ansiedade, porque... E é muito bom quando no final do dia você vê aquele monte de xizinho, né? Você não sente que foi um dia improdutivo, que você foi inútil, né? Porque às vezes a mãe tem essa tendência. A gente às vezes fica se comparando com mulheres de negócios, mulheres que estão lá no mercado de trabalho, quem trabalha em casa, né? E pensa, puxa vida, meu trabalho não é reconhecido, não é valorizado. Eu chego no fim do dia, parece que não fiz nada, principalmente mãe de bebezinho, né? Que o negócio não vai, não flui, porque o tempo inteiro o bebê precisa de você, precisa ser amamentado, precisa que você ponha ele para dormir. E aí chega no fim do dia, a casa tá bagunçada, né? E você fica se sentindo mal, frustrado, parece que não fez nada. Mas estipula metas para aquele dia, quais são suas metas para aquele dia, e metas assim, mensuráveis, né? Possíveis de serem cumpridas, não metas assim, que não dá para você cumprir, né? Mas tudo com oração, né? Ali no seu, junto com Deus, Senhor, o que eu devo fazer hoje? O que é mais importante fazer hoje? Quais são as necessidades de hoje? Não a minha vontade, mas quais são as necessidades de hoje? Qual é o teu plano para mim hoje? Está escrito que Enoque orava assim, e Enoque hoje está no céu. Por que ele está no céu? Não é por acaso, porque ele andou com Deus. E tem vários textos que explicam o que é esse andar com Deus. Porque ele sabia fazer o que Maria estava fazendo. Ele sabia se sentar aos pés de Cristo, ouvir a voz de Deus. Ele deixava Deus guiar a vida dele, ele não vivia ansioso com o futuro. Está escrito que ele, no início de cada dia, ele perguntava para Deus, Senhor, qual que é o teu plano para mim hoje? Como que eu posso te honrar hoje? Jesus fazia isso também no início de cada dia, de madrugada, às vezes durante a noite inteira, ele passava às vezes a noite em oração, clamando a Deus, perguntando para Deus, e ele era o próprio Deus, né? Mas ele também era homem, então ele precisava de força, de sabedoria também, como a gente precisa. E ele perguntava para Deus, Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? Não é o que a gente quer, o plano de Deus, a gente precisa aprender a ouvir e seguir, né? E esse é um grande desafio para nós, mães, né? Então, o desafio aqui desse primeiro estudo foi separar um horário especial, um local especial para nós termos nossa aula particular com o mestre a cada dia. E eu acrescentaria um outro desafio que a gente acrescentou nos outros estudos que já foram feitos aqui, que é aprender a orar sem cessar. Estar aos pés de Cristo, na verdade, o dia inteiro.
porque a gente pode e deve orar o dia inteiro, o tempo todo, trabalhando ali, lavando louça, limpando a casa, fazendo nossas atividades. A gente precisa estar conectado com Deus o tempo inteiro. Isso é muito importante, né? Hoje eu queria falar também um pouquinho mais sobre ansiedade, mas nosso tempo já está no finalzinho. Como a gente começou um pouquinho atrasado, vou deixar assim mais uns 5 minutinhos para eu falar aqui um pouquinho mais sobre a ansiedade. Depois a gente interrompe a gravação aí para o nosso bate-papo. A ansiedade, como eu disse, eu luto contra a ansiedade há muito tempo. Eu fui uma criança ansiosa, uma criança deprimida, passei por muitos problemas assim na infância, né? Como eu sei que muitas passam também, e desenvolvi transtornos de ansiedade. Eu tive, por exemplo, quando eu tive no pós-parto, eu tive depressão, toque, eu tive fobia social quando era adolescente, que é um transtorno de ansiedade também. Tive, não fugiu o nome pânico, ataque de pânico. Algumas vezes não chegou a ser a síndrome do pânico, né, que é algo assim mais frequente. Mas tive assim um transtorno de pânico, né, que é um transtorno de ansiedade também. Então, eu sei muito bem o que é ansiedade e depressão, infelizmente. E não é fácil lidar com isso. Mas é importante a gente entender o que significa, como funciona a ansiedade, por que a gente tem ansiedade, quais os prejuízos e como lidar com a ansiedade. E aqui na Escola do Mestre a gente quer falar mais sobre isso. Posteriormente, né, no nosso próximo encontro, a gente pode falar um pouco mais sobre a ansiedade na próxima terça-feira. Eu acho que é importante a gente ficar mais um tempinho nesse estudo 1 para a gente conversar sobre isso. E no dia 17 de dezembro, agora de dezembro, eu vou pregar na minha igreja, e os cultos na minha igreja são transmitidos pelo YouTube, né? E eu vou pregar exatamente sobre isso. Depois eu passo lá no Telegram para vocês o link. É um estudo que eu estou fazendo sobre isso, e Deus me falou claramente que era para eu pregar sobre isso. Então, eu tenho pesquisado bastante sobre esse assunto e gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que muitas têm esses problemas emocionais, mentais também, né? Depressão e ansiedade. Inclusive, a gente está com planos, a gente tem vontade de fazer um estudo desse livro aqui, ó. Se você ainda não tem esse livro e tem depressão, ansiedade, ou tem tendência para isso, compre esse livro. O livro Como Sair da Depressão, do Dr. Neil Nedley, da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Foi esse livro que me ajudou, foi lendo esse livro que começou a minha cura da depressão, né? Graças a Deus, faz anos que eu não tenho mais depressão, doença, né? Depois vocês vão entender que existe a depressão leve, que não chega a ser considerada doença. E eu tenho essa tendência, eu luto, na verdade, para não ter depressão e ansiedade diariamente, né? E aqui, nesse livro, tem um capítulo que fala especificamente sobre o estresse, capítulo 7, e tem um capítulo que fala, o capítulo 7 fala sobre estresse e ansiedade, e o capítulo 8 fala sobre estresse e destresse, estresse e destresse. Então, se você tem problema com estresse, com ansiedade, com depressão, você precisa desse livro. Eu indico esse livro para todo mundo. E ele me ajudou muito mesmo a entender o meu problema. Porque às vezes a gente passa a vida sofrendo com isso e os nossos filhos sofrem também, como consequência por tabela. E a gente nem entende o que é aquilo que a gente está passando. Então, primeiro a gente precisa entender o que é depressão realmente, o que é ansiedade, para então a gente encontrar soluções para o problema, né? E a gente pretende estudar esse livro também aqui na Escola do Mestre para Mães. Aguarde aí, fica de olho, fica atenta ao nosso grupo lá do Telegram. A gente vai avisar posteriormente, quando a gente puder começar esse estudo.
E ansiedade, só fazendo uma introduçãozinha para o que a gente vai conversar, continuar conversando na próxima terça-feira. Estresse não é necessariamente ruim. Estresse, na verdade, é uma resposta, um mecanismo de defesa que Deus colocou no nosso corpo, é uma reação aos problemas e preocupações da vida, que são os estressores, né? O autor chama isso de estressores. Então, o estressor, aquilo que te estressa, é a ação, e o estresse é a sua reação àquele estressor. Então, o autor fala que é importante a gente identificar os estressores, o que está me estressando, o que está me deixando ansiosa. Esse é o primeiro passo para resolver o problema da ansiedade e do estresse, né? E aí depois a gente vai encontrar a solução. E aqui diz assim, que é o mesmo sistema nervoso e os mesmos aumentos de hormônios. Então, o estresse, o que é o estresse? É o aumento de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando vem uma situação assim, repentina, né, uma situação de perigo, por exemplo, um cachorro, né, um cachorro aparece na sua frente querendo te morder, vai te dar, o seu corpo automaticamente vai aumentar o nível do hormônio do cortisol. E esse hormônio do cortisol e adrenalina também, né, vão te ajudar a escapar do perigo, né? Então, o estresse é importante, é bom, mas o que acontece? O problema é que, às vezes, a gente tem estresse por longos períodos. A gente não foi, nosso corpo, Deus, que é o nosso criador, não fez nosso corpo para suportar estresse por longos períodos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um estresse rápido, como nesse caso que eu falei, né, o nosso corpo reage de uma forma positiva. Ele eleva o cortisol e aquilo ajuda a gente a lidar com o problema naquele momento. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é quando você tem estresse por períodos longos, né? Então, aqui diz que o nosso sistema de estresse é programado para nos ajudar a lidar com condições repentinas e de breve duração. Ele não foi programado para estar perpetuamente ativo, com estressores persistentes, né? Então, até a Bíblia diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. O que significa isso? Você precisa sempre, de preferência, lidar com aquele estressor naquele dia, antes de dormir. Se você está chateado com alguém, está estressado com alguma coisa, não vai para a cama com esse problema. Resolve antes, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né, ou sobre a sua ansiedade. Qualquer que seja o problema, seja a ira ou outro estressor, a gente, aqui diz que a gente fica mais bem servido quando confrontamos e resolvemos isso o mais rápido possível. Esse seria o ideal, né? Porque se a gente tiver estresse por longos períodos, o que vai acontecer? Esse hormônio, o cortisol, ele vai pode causar uma série de prejuízos no seu corpo e na sua mente. Olha só algumas lesões que ele pode causar. O cortisol elevado pode lesar as funções do cérebro. Então, problemas mentais como demência. Minha mãe tem esse problema, minha mãe tem Alzheimer. Ela tem demência senil, é um tipo de demência. E eu acredito, e eu vi claramente quando que começou esse problema dela. Essa doença foi desencadeada por um momento de estresse muito forte que ela viveu quando meu pai estava doente. E ela, de repente, se viu sozinha para resolver os problemas financeiros e tudo mais. Eles moravam em outra cidade, eu já era casada. E ela ficou muito, mas muito, muito estressada, porque ela nunca soube lidar com problemas financeiros. Meu pai fazia tudo, e de repente meu pai teve Parkinson e Alzheimer, e ela ficou sozinha para lidar com tudo, e ela ficou assim, desesperada. E foi depois disso que começou o Alzheimer dela. Então, o cortisol elevado pode causar demência. Olha só que sério. Pode causar o toque. Eu tive toque na minha primeira gestação.
que é o TOC? Aquele transtorno obsessivo-compulsivo, que você quer ficar higienizando tudo, você tem obsessão por limpeza, por segurança. Meu pai tinha, eu acho que meu pai tinha isso, ele ficava conferindo o tempo todo se a porta estava fechada, se a janela estava fechada, com medo, assim, sabe? E isso pode ser gerado por estresse. Meu pai era muito estressado, muito estressado. Ele estava constantemente ansioso, estressado, preocupado. Minha mãe também, a vida inteira, muito estressados os dois. O estresse, só finalizando aqui, o estresse contínuo por longos períodos pode causar anorexia. Eu conheço pessoas que têm esse problema, inclusive adolescentes. Anorexia pode causar depressão. Você sabia que estresse, ansiedade podem gerar depressão? E quando eu entendi isso, isso foi libertador. Porque eu entendi que a minha depressão não era infelicidade com a vida, porque eu lembro que uma vez que eu tive estresse, eu tinha acabado de casar, eu estava feliz da vida e tive depressão. E aí que eu fui perceber, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como que eu estou feliz e triste ao mesmo tempo? Né? Então, é uma deficiência química, desequilíbrio químico do cérebro, a depressão, que foi gerada por estresse. O que aconteceu? Eu sou muito estressada, né, naturalmente. Então, o período de noivado foi um período muito estressante para mim, porque eu queria fazer tudo lindo, maravilhoso, né, para o casamento, e muitos preparativos para casar, e fiquei estressada no período do noivado. E aí, quando eu casei, eu relaxei, aí veio a depressão. Então, depois de alguns anos que eu fui entender isso. O cortisol elevado pode causar transtorno de pânico, que eu também já tive. Diminuição da memória, eu tenho uma memória péssima. Pessoas que passam muito tempo, que são naturalmente estressadas, ansiosas e deprimidas, geralmente não têm uma boa memória. Eu tenho sérios problemas de memória, tenho lapsos, assim, de memória, sabe? Então, eu tenho dificuldade, às vezes numa conversa, eu estou falando uma coisa e de repente me foge o que eu ia falar, me dá branco, sabe? Aquele famoso branco. Isso pode ser causado por estresse. E uma série de outras coisas. Na próxima terça-feira a gente vai continuar aqui. Vou falar mais algumas coisas sobre o estresse, sobre a ansiedade. E é muito importante a gente entender tudo isso, né? Agora a gente vai ter um tempinho aí, uns 15 minutinhos, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, o Senhor nos ama tanto, o Senhor enviou o teu Filho a este mundo não só para morrer por nós, mas para viver uma vida exemplar, para servir de exemplo para a gente. E nós estamos aqui na escola do Mestre, aprendendo mais de Cristo, contemplando a Cristo, estudando sobre a vida, sobre o caráter, sobre a didática de Cristo, porque nós queremos ser transformados da imagem de Cristo, queremos ser mães, queremos ser professoras dos nossos filhos, como o grande mestre, e pedimos que o Senhor nos perdoe pelas vezes em que não refletimos a Cristo, perdoe a nossa ansiedade, perdoa porque muitas vezes temos agido como Marta, ficamos preocupadas com muitas coisas, quando na verdade nós só precisamos de uma, que é fome pelas coisas espirituais, nos assentarmos aos teus pés, ouvirmos a tua voz, fazermos a tua vontade, conhecermos ao Senhor intimamente. É isso que a gente precisa, Senhor, mais do que tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque a tua palavra diz que se nós fizermos isso, todas as outras coisas, materiais ou qualquer outra coisa, serão acrescentadas. Nos ajude a confiar nas tuas promessas, Senhor. Nos concede sabedoria para educar os nossos filhos nos teus caminhos. Queremos educá-los para o céu. Nos capacita para isso, Senhor. Por favor, permanece conosco no estudo sobre a vida de Cristo, permanece conosco neste dia, em todas as nossas atividades e decisões. Nos ajude a não ficar ansiosas, nos ajude a lembrar do que estudamos aqui e praticarmos neste dia. Em nome de Jesus, amém.